Oi, eu sou Ana Carolina Schmidt, eu sou coordenadora do Núcleo de Oportunidades e Carreira da Faculdade Sensupeg, que é o setor Conectativos. O Conectativos aqui na Faculdade Sensupeg é não só o setor de estágios, né, que cuida dessa parte toda de operacionalização dos estágios obrigatórios e dos estágios remunerados, mas é também o setor que cuida desse ir além, né, dessa parte de extensões, dessa parte de possibilitar essas conexões, que é um dos objetivos, né, que a gente está aqui hoje retomando esse projeto que é o Conectativos Aproxima. E esse Conectativos Aproxima, a ideia principal é que a gente possa fazer eventos realmente de aproximação, né, e atingir aí um dos objetivos do Conectativos, que é ser ponte, né, ser ponte entre esse acadêmico e as instituições parceiras, ser ponte entre a faculdade e essas instituições, entre a sociedade e os nossos acadêmicos, de uma forma geral ser essa ponte que leva e traz conhecimento. E hoje aqui um dos movimentos que a gente vai estar retomando, né, com Conectativos Aproxima, é justamente fazer essa ponte, né, fazer esse momento de possibilitar aí o desenvolvimento pessoal dos nossos acadêmicos de uma forma que você possa também se desenvolver profissionalmente de alguma forma, né? E aí fazer essa conexão mesmo, essa integralização, digamos assim, desse ser que é humano, que é acadêmico, que é profissional, que é completo, né? Muito do que a gente acredita. E então hoje aqui a gente com o Conectativos Aproxima vai começar essa mobilização. A Adriana e a Andréa, né, nossa convidada de hoje, vão estar aqui conduzindo esse momento com vocês. E vou deixar que elas, né, se apresentem um pouquinho mais. E também quero deixar já essa disponibilização para que vocês aproveitem muito esse momento e também possam refletir e pensar aí outras ideias, outras temáticas que interessam e que vocês podem colocar, trazer para a gente vai tentar o máximo possível providenciar esses momentos justamente para potencializar, né, impulsionar vocês também como profissionais, como pessoas, enfim. Então fiquem com esse momento, fiquem com a Adriana, que vai conduzir agora com vocês, e a nossa convidada Andréa. Até! Olá, eu sou a Andreana de Borba. Eu atuo em conjunto com a Ana no setor Conectativos, no Núcleo de Oportunidades e Carreira da Faculdade Sensupec. E nessa proposta, falamos de desenvolvimento e empregabilidade, nesse bate-papo do Conectativos Aproxima. E aqui a gente vai trazer o assunto de um mundo pós-pandemia, né? É um período delicado e que evidenciou a necessidade de algumas transformações. E por isso que o tema hoje é tendências de RH e pós-pandemia. Nós estamos com a profissional Andréa, falando diretamente do Rio de Janeiro para o Brasil todo, e vamos ter muitas trocas, né? A gente vai bater um bate-papo bem interessante aqui. Vou te passar a palavra, Andréia, para você se apresentar, apresentar o CCI aí para nós e darmos início, né, ao nosso bate-papo, à nossa conversa. Ok. Olá, pessoal, tudo bem? Como a Adriana falou, eu me chamo Andréa Pereira, falo aqui do Rio de Janeiro, sou consultora de atendimento do CIEE, atendo as instituições de ensino superior, ensino médio, ensino técnico, e ministro palestras para os estudantes através de inserção do mercado de trabalho, sobre desenvolvimento de competências, sobre expectativa para o mercado de trabalho. E como a Adriana falou, por conta da pandemia, muita coisa mudou, né, no mercado de trabalho, na nossa vida, nas empresas. Então, até mesmo os processos seletivos hoje em dia são completamente diferentes do que eram até praticamente 2 anos atrás. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. O que uma empresa hoje espera de um estagiário ou de um profissional para contratá-lo e para que ele possa se manter empregado. Porque hoje em dia esse é o maior desafio, né? Você conseguir manter a sua empregabilidade. E falando um pouquinho sobre o CIEE, não sei se todos vocês conhecem, nós estamos há 58 anos, né, no mercado, somos uma ONG, somos líder no mercado de inserção de estudantes, né, no mercado de trabalho através de vagas de estágio, treinamentos, vagas de aprendizagem. Temos unidades do CIE em todo o Brasil, né? Vocês podem
realizar o cadastro através do nosso portal. Antigamente, até mesmo antes da pandemia, os cadastros eram realizados fisicamente, agora não, agora o estudante, para que ele possa concorrer a uma oportunidade de estágio pelo CIE, ele tem que acessar o nosso portal, ele coloca todos os dados pessoais, dados escolares, e, posteriormente, já começa o processo seletivo. Aí tem uma redação, tem um teste de análise comportamental e uma entrevista por vídeo. Por que isso? Porque as empresas agora, em questão do home office, né, e por empresas de outros estados contratarem estudantes também de outros estados, elas acabam tendo autonomia para acessarem o nosso portal e recrutarem os estudantes diretamente pelo nosso portal. Então, por isso, todos os cadastros, todos os estudantes que não têm cadastro devem realizar pelo portal, e os que já têm, atualizar as informações e realizarem esses requisitos, né? A redação, o teste e também a entrevista por vídeo. Eu não sei se todos já conhecem, o estágio, ele é um contrato especial, no qual uma empresa contrata um estudante por até, no máximo, 2 anos, no mesmo CNPJ. Esse estudante não tem vínculo empregatício com a empresa, né? A empresa ela pode te contratar hoje e daqui a uma semana ela cancelar o seu contrato, ou então, após 2 anos, ou após 1 ano, após 6 meses, ela pode te efetivar como funcionário, dependendo do seu desempenho. O estudante ele recebe uma bolsa auxílio, que não tem descontos. As empresas são obrigadas a pagar ao estagiário o auxílio transporte. A maioria concede benefícios como auxílio alimentação, plano de saúde. As empresas elas oferecem a bolsa auxílio, né, que são valores praticados no mercado de trabalho, não tem um valor específico, né, que seja pago, cada empresa paga o valor de bolsa auxílio que quiser, não tem nenhum desconto dessa bolsa auxílio. Se o estudante ele é contratado por uma bolsa de R$ 1.500, ele recebe R$ 1.500. Além disso, a empresa é obrigada a pagar o auxílio transporte ao estudante, né, de locomoção da sua residência para o estágio ou até mesmo para a faculdade. A maioria das empresas oferecem auxílio alimentação, assistência médica, assistência odontológica, ou seja, são benefícios que são concedidos pelas empresas, não são obrigatórios. Obrigatório é a bolsa auxílio, né, que é o estágio remunerado, e o auxílio transporte. Na maioria das vezes, o mercado de trabalho, as empresas contratam estagiários por 6 horas diárias. Né? E o estudante ele tem que cumprir uma carga horária semanal de 30 horas, de segunda a sexta, ou então de terça a sábado, 6 horas por dia. Ou então uma carga horária de 4 horas. 4 horas podem ser 6 dias, mas geralmente as empresas contratam nesse período. Andréia, uma dúvida Pois aqui. não. Uma dúvida bem frequente dos nossos estagiários Sim. posso estagiar em mais de um local? Geralmente não. Uhum. Até antes da pandemia, era permitido que um estudante que estagiasse 4 horas por dia, ele pudesse estagiar em outra empresa por 4 horas. Só que por conta da locomoção e por conta de algumas mudanças que ocorreram na lei de estágio, é difícil o CE liberar uma contratação em 2 empresas. Por quê? Vou te dar um exemplo. Digamos que eu sou uma estudante de pedagogia e eu faço estágio de 8 ao meio-dia, 4 horas por dia, né? E aí estudo de noite, pego na faculdade 6h20. Então, eu tenho de 2 até 6h20. De 2 até 6h20 são 4 horas. Então, praticamente, eu não tenho tempo de locomoção entre um estágio e a minha residência e da minha residência ou para a faculdade ou por outro estágio. Você tem que ter o intervalo de um local para o outro de 1 hora, pelo menos. Então, assim, vou dar um outro exemplo, tirando o estágio duplo, né? Porque não é permitido. Eu estudo na Sensupeg na parte da noite. Pego 6h20 da noite. Eu tenho que sair do meu estágio até 5h20. Meu contrato de estágio, eles têm que estar especificado no contrato o meu horário de início e o horário do fim do estágio, para que eu tenha esse intervalo para me locomover até a faculdade.
E o auxílio transporte, por mais que os estudantes morem próximo, porque nós temos muitos questionamentos, estudantes escrevem até cartas, eu não preciso do auxílio transporte. Não, é obrigatório, faz parte da lei de estágio. Por mais que você more próximo à empresa, você recebe o auxílio transporte. Né? Geralmente, além desses benefícios, tem um recesso remunerado, que a empresa pode conceder no 11º mês do estágio, ou então a cada 6 meses, de 15 dias. Né? A maioria das empresas, elas contratam por 6 meses, depois renovam por mais 6 meses, depois renovam, e assim sucessivamente até completar 2 anos. Ou então o contrato é diretamente por 2 anos. Isso depende de cada empresa. Trabalhamos com todas as empresas, né? Área administrativa, pedagogia, advocacia, temos mais de 30 mil empresas cadastradas, todas as instituições do Brasil, a maioria são conveniadas com o CIEE, porque isso até aumentou após a pandemia, até já entrando no assunto do processo seletivo, né? Pós-pandemia. Por conta do regime home office, cada vez mais empresas de outros estados contratam estudantes daqui do Rio de Janeiro. E assim sucessivamente. Estudantes de outros estados são contratados por empresas aqui do Rio de Janeiro e trabalham em regime home office. A mesma coisa, né? Algumas empresas oferecem o material de trabalho, ou então o estudante trabalha com seu próprio material, mas recebem bolsa auxílio, não recebem auxílio transporte, por ser em regime home office, mas também tem a carga horária idêntica, né? 6 horas por dia ou 4 horas por dia, tem treinamento, ou seja, é um estágio igual a um presencial, só que em home office. Ou seja, isso aumentou, né, melhorou para os estagiários, abriu um leque de contratações para os estagiários. Cada vez mais, cada dia mais, recebemos parcerias de empresas de outros estados e instituições também de outros estados. Né? E você quer fazer alguma pergunta, Adriana? Porque eu vou falando. É interessante isso, né? Sim, Porque foi um marco pós-pandemia, né? Esse boom sim, nos trabalhos digitais, nos estágios que são sim, online. E daí, sim. pensando nisso, né? Quais talvez possíveis dicas também para essas entrevistas que são online? Porque hoje em dia, assim, mudou até o processo de recrutamento e seleção, né? Desde o Sim, currículo. Então, sim. eu imagino que já é algo que tu iria, né, tá abordando, assim, mas só para uma Não, não, curiosidade, assim, né? Porque, justamente. Sim, desculpa, pode falar. porque eu imagino que já é um processo, assim, de ansiedade, né? A entrevista, né? O cara a cara. Eu imagino que o digital, ele não muda muita coisa, porque daí as demandas e as expectativas das empresas são outras, né? E agora os Sim, currículos também, cada vez sim, mais o mercado está mais competitivo. Então, seria sim, mais dúvidas em relação a isso. sim, Algumas dicas, sabe? sim. Geralmente esse bate-papo, né, sobre recrutamento e seleção, ele é mais para orientar o estudante a participar de um processo seletivo. Por quê? Por conta do mercado competitivo, por conta da tecnologia, por conta do home office, da pandemia. Então, assim, nós orientamos aos estudantes a como fabricar, né? Nem fabricar, como montar o seu currículo. Por quê? Antigamente, quando você se candidatava a uma oportunidade de estágio ou de emprego também, você fazia redigir seu currículo, encaminhava no corpo do e-mail para uma empresa avaliar. Só que agora não. Agora as empresas, a maioria dos estudantes são contratados através de sites de empregos. Né? Aqui eu falo por aqui pelo Rio de Janeiro, nós temos diversos sites onde os estudantes acessam os sites e inserem todas as informações acadêmicas e também as competências comportamentais. Né? Que isso é o que chama, o que o recrutador busca naquele candidato. Então, o que nós orientamos? Para que os estudantes, eles busquem, né, esses sites de empregos e realizem seus cadastros e preencham o máximo de informação. Né? Preencham as informações de formação acadêmica, os cursos extracurriculares. Cada vez mais as empresas, elas buscam candidatos que tenham conhecimento fora da faculdade, ou seja, um curso de informática, um idioma. Hoje em dia é muito solicitado. É muito difícil hoje você ser chamado para uma empresa
que não exija como requisito um Excel avançado, um Excel intermediário, o inglês. Então, uma das exigências do mercado de trabalho, não só pós-pandemia, mas por conta da competição do mercado, é o candidato preparado. Então, ele tem que se preparar cada vez mais. Né? E até isso mudou também, porque antigamente, para você se preparar, você tinha que ir presencialmente para realizar um curso. Hoje, não. Até mesmo o CIEE, nós temos no nosso portal cursos que são oferecidos de Excel, postura profissional, como se apresentar em público, como montar o seu currículo. Então, são informações que são relevantes para que o estudante tenha a chance de ser contratado por qualquer empresa. Então, hoje em dia, as empresas elas buscam os candidatos através dos sites de empregos. Por isso, o CIE já começou a solicitar o teste de análise comportamental, o cadastro no portal, a entrevista por vídeo e a redação. Por quê? Porque as empresas cada vez mais realizam esse tipo de entrevista. Um outro tipo de análise que também é realizado pelas empresas são os testes comportamentais. Quais são esses testes? São testes que buscam tirar do candidato as competências comportamentais que ele tem para ocupar aquele cargo. Porque para cada cargo é um perfil diferenciado. Né? Então, assim, às vezes você é convocado por conta do seu currículo, das suas competências técnicas, mas para você ocupar aquele cargo, por mais que o seu currículo tenha todas as informações, né, e tenha todas as especificações solicitadas pela empresa, você também tem que ter as competências comportamentais para ocupar o cargo. Então, esse teste, que é realizado pelo CIE e pela maioria das empresas, são para descobrir os pontos fortes dos candidatos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Digamos que eu seja gestora de uma empresa que trabalhe na área comercial. Então, eu quero contratar um estagiário, pode ser estudante de administração, né? A empresa que escolhe o curso, né, do seu estagiário. Marketing, isso é muito diversificado. Então, eu quero contratar um estudante de administração, mas para trabalhar com o público. Então, para trabalhar com o público, o que um profissional precisa ter? Saber lidar com o público, saber trabalhar em equipe, saber ser flexível, ter flexibilidade, né, de um setor para o outro, saber se adaptar a mudanças, às vezes ter poder de negociação, ou seja, são competências que um estudante, que um profissional tem que se não tem, ele tem que se desenvolver, né, é a chamada inteligência emocional. Porque eles buscam isso, eles buscam a competência técnica, que é tudo que vocês estão fazendo hoje na faculdade, né, que é o conhecimento técnico, mas para que vocês sejam contratados, vocês têm que ter a competência comportamental para ocupar aquela vaga. Então, na área comercial, hoje não. Perdão te interromper, mas Não, sem problema. pensando aqui, então, apesar da pandemia, apesar das tecnologias, então as habilidades relacionais, elas ainda são um foco importante para o processo de seleção desses estagiários, então. Muito, cada vez mais. Hoje em dia, assim, são equivalentes as competências técnicas com as competências comportamentais. Muitas empresas elas contratam os estudantes pelas competências técnicas, mas eles são demitidos por conta das competências comportamentais. Né? Eu tenho um caso, e eu sempre cito nas minhas palestras, que não foi nenhuma contratação, foi um processo seletivo do qual eu participei. Eu fui para auxiliar uma psicóloga do CIE, e junto com o gestor de uma empresa, onde eles iriam contratar um estudante de administração, um estagiário. E quando essa vaga é divulgada, ela foi divulgada no nosso portal, e aí tinha os requisitos, conforme eu te falei. Tinha o requisito do Excel macro. E aí nós entramos em contato. Nós não, nós temos um setor que faz isso. O setor ele entra em contato com os estudantes para verificar, né, se eles têm esse requisito ou não. Nós não conseguimos estudantes do curso de Excel macro. E aí foi negociado com a empresa aceitou receber candidatos de Excel intermediário. Por isso eu falei sobre a importância do conhecimento. Né? Quanto mais conhecimento, mais chance você tem de ser chamado pela empresa. Processo, conseguimos 8 candidatos, eles compareceram ao CIE,
foi agora, no início, agora não, ano passado, né? Meio do ano de 2022. Os estudantes compareceram no CIE para a realização da entrevista de todo o processo seletivo, e dentre esses 8 candidatos, um deles possuía o curso de Excel Macro, né? 7 tinham Excel intermediário e um tinha Excel Macro. E aí foi feita a entrevista individual, né, cada um no seu momento, e posteriormente começam as dinâmicas de grupo. Essas dinâmicas de grupo, para quem não sabe, nada mais são do que os testes comportamentais para verificar se você está adequado, não adequado, se você tem o perfil para ocupar aquele cargo que a empresa está em divulgação. E aí, durante uma dinâmica de grupo, eles fizeram uma dinâmica de dois rapazes para argumentar. Um defendia sobre a vacinação do Covid e o outro era contra a vacinação do Covid. Nessa dinâmica, era para quê? Era para ver o poder de argumentação, de negociação, de persuasão. Uma outra dinâmica que foi realizada era para verificar se o candidato ele tinha poder de liderança. Uma outra dinâmica, que eu não me lembro qual foi para verificar a empatia, saber trabalhar em equipe. E aí a dinâmica foi realizada, todos se saíram muito bem. No final, eu participei da escolha do candidato. E a nossa psicóloga questionou ao gestor se ele iria contratar aquele estudante de Excel Macro, porque ele tinha a competência técnica que a empresa estava buscando no início do processo seletivo. E, para nossa surpresa, nem muita surpresa, né? O que aconteceu? No momento das dinâmicas de grupo, um dos estudantes que tinha que ser intermediário se sobressaiu, porque ele tinha todas as competências comportamentais para ocupar o cargo. Ele teve empatia com outro colega na hora, com outro candidato, ele mostrou que sabia trabalhar em equipe, ele teve um ótimo poder de negociação, de argumentação. Então, o gestor ele especificou da seguinte forma: esse rapaz que tem Excel Macro, ele tem a competência técnica que eu preciso hoje para um profissional da minha empresa. Só que os meus profissionais, eles entram hoje, mas eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, o outro candidato, ele não tem a competência técnica, mas ele pode desenvolver. Ou seja, eu vou pagar um curso para que ele faça o Excel Macro e eu vou contratar o que tem Excel intermediário. Porque o outro não tinha. O outro não se adequou ao perfil solicitado pela empresa por conta das questões comportamentais. E é uma coisa que eu sempre gosto de frisar nas minhas palestras: os estudantes eles devem realizar uma autoanálise, ou então até mesmo buscar os pontos fortes da sua personalidade, porque cada vez mais as empresas elas questionam isso no momento da entrevista. Quando não ocorrem essas dinâmicas de grupo, eles perguntam, né? Tem um grupo de estudantes, eles perguntam para fala para mim, por que eu deveria te contratar? Me fala um ponto forte da sua personalidade. E a maioria não sabe o que falar. Se eu tivesse com você presencialmente, numa sala de aula, com diversos estudantes, eu iria fazer essa pergunta. E sempre eles ficam assim. Eles não sabem o que responder. Então, é muito importante que eles façam essa autoanálise e saibam quais são esses pontos fortes que eles têm para agregar no dia a dia da empresa. Nós temos muitas reportagens, muitas informações no Google, né, sobre as competências comportamentais que são mais solicitadas pelo mercado de trabalho no ano de 2022. Então, é interessante que eles vejam, que eles estudem. E para os estudantes que não têm, para que eles possam se desenvolver, né, porque sempre as empresas questionam. Um outro ponto muito importante também são os pontos que devem ser melhorados, porque ninguém é perfeito, né? A gente não tem só ponto forte, tem um ponto a ser melhorado. Então, muitas empresas também questionam isso num processo seletivo, né? Tem as crenças limitantes. Então, é uma série de fatores onde o profissional, o recrutador, ele vem buscando o candidato de acordo com o perfil que ele quer para a vaga dele. Você tem alguma pergunta, Adriana? Eu tô aqui tendo reflexões, assim, né, com o que tu tá trazendo. E eu fiquei pensando que com a pandemia,
muitas pessoas mudaram de emprego ou perderam seus Sim, empregos, começaram sim, novos cursos, muitas pessoas começaram cursos online também, né, sim, graduações. E eu fiquei pensando nisso, assim, porque apesar de às vezes uma pessoa já estar há muito tempo no mercado de trabalho, às vezes ela vai mudar de profissão, são novas habilidades técnicas, mas é muito importante a habilidade relacional, porque isso é um diferencial muito grande, essa sim, autoanálise, essa percepção. Eu acho que o sim, saber comunicar, né, o saber ser entendido, assim, né, sim, ser um bom porta-voz, assim, de suas ideias, porque isso também fala muito sobre o marketing pessoal dos alunos, né? sim, Eu sim, fi e eu fiquei pensando também, porque no nosso perfil acadêmico nós temos pessoas de várias idades. A gente tem desde a pessoa que acabou de sair do ensino médio, até aquela pessoa, às vezes, que já está aposentada e quer fazer uma nova graduação ou começar a sua primeira graduação e ir para o sim. mercado. E é possível fazer estágios Com também, né? certeza, sim, com certeza. Não tem, é proibido. Quando uma empresa entra em contato com o CIE para divulgar uma oportunidade de estágio, nós não aceitamos que uma empresa solicite idade, né? Isso é proibido. A lei de estágio não permite isso. A empresa ela contrata o estagiário, se ele está no perfil, o período solicitado pela empresa é aberto para todo mundo. Isso não acontece. A única coisa que nós orientamos para que o candidato para que ele consiga para ingressar no mercado de trabalho, seja a formação técnica, o aprendizado contínuo, né, além da faculdade, cursos extracurriculares, né, como eu havia falado no início, idiomas, informática. Se possível, depois eu vou te passar do CIE Rio, porque eu não tenho acesso ao CIE de Santa Catarina, mas no Instagram, CIE.rio, nós temos o programa Desenvolvendo Pessoas. Esse programa Desenvolvendo Pessoas são cursos online que são ministrados semanalmente, onde são abordados temas como marketing pessoal, postura profissional, como se apresentar em público. São diversos temas. Então, esses temas, para quem, como você falou, que está saindo do ensino médio e está querendo ingressar no mercado de trabalho, esses cursos podem ser inseridos no currículo, porque constam como competências comportamentais. Né? Hoje, no currículo, antigamente você via currículos com fotos, com várias informações, com documentação. Não. Hoje, o currículo, caso você não seja um currículo através de um site, seja um currículo que você tenha que encaminhar por e-mail, é um currículo sucinto, onde você coloca o objetivo. O objetivo, hoje em dia, não é você colocar eu quero crescer profissionalmente, porque eu quero ajudar a minha família. Não. O objetivo ele é voltado para o cargo que você está buscando. Então, o que é importante? Verificou uma oportunidade, tem interesse, primeira coisa que vocês vão fazer, acessem o site, pesquisem sobre a empresa que vocês desejam ingressar, pesquisem sobre o cargo que vocês querem ocupar, porque, às vezes, muitos candidatos, muitos profissionais são contratados, não se identificam com o cargo, ficam insatisfeitos e aí acabam tirando o lugar de uma outra pessoa que se adequava ao perfil da empresa, ou até mesmo são mandados embora, são desligados, por não pesquisar o que vão fazer na empresa. Então, assim, é muito importante isso, porque também as empresas perguntam: o que você está buscando na nossa empresa? Né? Eles questionam para verificar se realmente o estudante ele tem conhecimento. Então, A missão, a currículo. visão e os valores da E empresa, isso, né? muito importante. É um Muito. diferencial isso também, né, tu saber, Sim, né, do que você está falando, com que você vai qual sim, que é o sim. campo de trabalho dessa empresa. Isso, até porque você, quando você entra numa empresa, você não entra só, uma vaga momentânea. Você busca se desenvolver e crescer profissionalmente. Então, você tem que verificar se é o que você quer para a sua vida futura, para a sua vida profissional. Né? Então, tem que ter foco na carreira. Eu sempre digo também que para cada oportunidade que você está buscando, é um currículo diferenciado. Eu estou buscando uma vaga hoje para a área comercial, mas também verifiquei uma vaga no LinkedIn que é para a área organizacional, operacional. Então, são currículos diferentes. Então, o profissional, o estudante, ele tem que ter essa percepção, né, de pesquisar a empresa e um currículo diferenciado. E aí, voltando ao currículo, um currículo sucinto, né, objetivo, com os dados como telefone, e-mails, formação acadêmica, cursos extracurriculares e os interesses. O que você tem de interesse em atuar na área, na empresa? Somente isso.
é o que você coloca hoje no currículo. É um currículo basicamente direto, objetivo para a empresa. Outros tipos de processos seletivos, além dos currículos que você encaminha, inteligência artificial, né? O teste de análise comportamental, como eu havia falado para você. Vou dar outro exemplo, 15 perguntas. Na primeira pergunta, o recrutador fala para você, me fala sobre um ponto forte da sua personalidade. Aí você coloca lá em cima, eu sou criativa. Na 11ª pergunta, é a mesma pergunta, só que formulada de uma outra forma. Ou seja, são pegadinhas para verificar se você realmente fala a verdade. E nunca mintam. Por quê? As empresas, quando vocês vão para a entrevista, ou até mesmo as entrevistas por vídeo, que é o que mais acontece hoje em dia, são realizados testes. Testes de internet, de Excel, de pacote Office, de PowerPoint, testes de inglês. Já aconteceu de ter entrevista aqui no CIE, de constar no currículo. Ah, você tem inglês? Tenho. E o recrutador começa a falar inglês com a pessoa fica assim, sem saber o que falar. Então, sejam verdadeiros, porque todas as empresas realizam testes, né? Porque para contratar tem que ter isso. Quando forem realizar entrevistas por vídeo, como eu e a Andreana estamos conversando, vistam-se formalmente, não somente daqui para cima, porque às vezes tem uma dinâmica que você tem que levantar e você está de short, né? Antes, se preparem. Por exemplo, eu para esse bate-papo com vocês, eu estou sentada há 15 minutos para verificar se eu estou com a internet, para não ter nenhum ruído externo, para que nada atrapalhe. Por quê? Você perde a vaga por conta de interrupções. Então, se preparem para o processo seletivo. Outro tipo de processo seletivo muito utilizado pelas empresas, jogos online. As empresas elas dão um enigma, um desafio para você resolver. E aí tem o primeiro enigma. Se você consegue resolver aquele enigma em determinado tempo, você passa para a segunda fase. Se você consegue resolver a segunda, você passa para a terceira. Se você não consegue resolver naquele tempo, você já é descartado. Ou seja, antes de você ir para a entrevista com o gestor, hoje em dia vocês passam por diversos tipos de processos seletivos, né? Existe entrevista informal, de conversar com o recrutador, ele já está te analisando para verificar se você pode ou não, se ele vai te convocar para uma entrevista. Então, cada vez mais as empresas estão seletivas e exigentes. Pois Andréia, não, André? uma dúvida. A Sim. análise de redes sociais é feita pelos selecionadores? Foi bom você perguntar. Eu vou falando e vai embora. Muito, muito. As empresas, eu já tive problemas em por conta de falar sobre redes sociais. Porque, por mais que fale assim, mas a minha rede social ela é bloqueada. Mas as empresas, por mais que seja errado, elas possuem um programa que elas conseguem acessar as redes sociais. Nós tivemos, eu sempre gosto de citar exemplos, eu acho que a pessoa acaba se colocando no lugar e imagina como aconteceu. Recebemos um processo seletivo para as vagas de jovem aprendiz. 2 estudantes ficaram para a final. O recrutador foi verificar a rede social, acessou o Facebook, isso já tem algum tempo, acessou o Facebook do estudante. E aí, como era a foto de perfil, a foto da capa do Facebook, até então nem tinha muito Instagram, era o estudante deitado em 2 mesas de bar, aquelas de ferro, deitado com o braço assim, né, esticado, na perna tinha Red Bull, cerveja, uísque, vodka, e ele colocou rei delas. Essa era a foto de capa dele. A foto do perfil era o Bob Marley. E as pessoas falam, mas é minha rede social, é pessoal. Só que você está batendo na porta de uma empresa. E a maioria das empresas, a maioria não, algumas empresas ainda são conservadoras. Então, já que você quer entrar, você tem que se adequar. Então, muito cuidado com o que vocês postam nas redes sociais, porque as empresas, elas entram, elas acessam. Evite participar de debates inúteis sobre política, sobre religião, isso é muito visto. Guardem para vocês, né? Coloquem informações que vão ajudar a vocês serem contratados. Uma outra rede social que é muito importante, que todos os estudantes hoje tenham,
é o LinkedIn. Muitas empresas contratam pelo LinkedIn. Diversas empresas, e quando vocês forem, é uma rede, é um networking, é uma rede de relacionamento profissional. Então, vocês vão se relacionar com pessoas que são ligadas à área que vocês desejam. Então, cuidado com as redes sociais, porque elas podem promover, né, levar vocês ao sucesso, mas também elas podem acabar com a chance de vocês ingressarem no mercado de trabalho. Então, isso é muito importante. Um outro ponto que você falou, que até me lembrou que eu não havia falado, são os e-mails. Os e-mails devem ser corporativos. Nada de gatinhamanhosa@hotmail.com. Eu tive uma palestra onde tinha um rapaz que o e-mail dele era motoqueiro selvagem. Não, tem que ser um e-mail formal. Você está buscando uma vaga de emprego, não pode ser uma coisa pessoal. Então, assim, cuidado com isso. Uma outra informação também, que até já havia falado, tem uma outra formação, como você falou, que existem pessoas que já têm uma certa idade e estão fazendo uma nova graduação. Então, assim, digamos que eu seja formado em enfermagem e estou fazendo uma faculdade de psicologia. No meu currículo, eu vou colocar informações sobre psicologia, não sobre enfermagem, porque não vão te convocar. Não, se eu quero uma vaga para a área de psicologia, eu não tenho que colocar informações de enfermagem. Para as Então, experiências de trabalho também, Andréia, quando o acadêmico ele vai montar o currículo dele, quais são as últimas experiências que ele deve colocar? geralmente são as 3 últimas. Né? Mesmo que Mas na sejam de maioria áreas diferentes? o interessante, André, é que você coloque informações que sejam ligadas à área que você está buscando. Mas, se você só tem aquelas experiências, automaticamente você coloca. Até porque você vai especificar no objetivo o que você está buscando. Então, as empresas elas acabam relevando isso. E em relação aos estudantes, aos candidatos que não têm experiência profissional, né, porque a lei de estágio ela proíbe que uma empresa lá exija a experiência do candidato, é interessante que ele coloque esses cursos extracurriculares, né, que são muitas, eu falo aqui pelo Rio de Janeiro, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas, muitas instituições, elas oferecem cursos para que os estudantes possam inserir informações nos seus currículos. Nós temos o UniCIE no nosso portal, nós temos o Saber Virtual, onde são totalmente gratuitos e essas informações podem ser inseridas nos currículos. Informações sobre competências comportamentais também podem ser inseridas no currículo. Viu uma vaga no sistema, viu que é uma vaga para área, deixa eu verificar, uma área financeira, né? Vou dar um exemplo, a área financeira. E aí, o que precisa para contratar um candidato para trabalhar na área financeira? Uma pessoa que seja centrada, uma pessoa que tenha concentração, que tenha foco, que saiba resolver problemas complexos. Então, assim, todas essas informações de competências comportamentais podem ser colocadas no currículo, mas de acordo com o cargo que você está buscando. Deu para entender, Adriana, como é que eu estou explicando? Sim, são dicas muito valiosas, né? Desde quem está no primeiro emprego a quem já está há muito tempo no mercado Sim, de trabalho, porque é justamente isso. Às vezes a pessoa já está tanto tempo numa empresa que até fazer um novo processo seletivo, por mais que seja de estágio, é diferente. isso E aconteceu comigo. aconteceu? E Aconteceu. o estágio ele é uma boa forma de você depois talvez ser efetivado numa empresa, né? É um bom meio de Travou. imersão no mercado de trabalho. Sim, sim, é muito importante. E é o que assim, o que é mais importante é você saber o que você quer, é você pesquisar sobre a empresa, né? E você saber coincidir a sua competência técnica com a competência comportamental, porque é isso hoje em dia que as empresas buscam. O mercado está muito competitivo, né? Hoje em dia nós estamos competindo com máquinas. Daqui a alguns anos, existem profissões que não existirão mais. Correio já está praticamente, né? Já não existe, já está acabando. Operadores de caixa. Então, assim, telemarketing, são coisas que irão acabar com o tempo, né? E outras profissões surgirão. Então, cada vez mais o estudante ele tem que ter, ou o estudante não, o profissional, ele tem que buscar conhecimento, cada vez mais, não somente a graduação, ou terminou a graduação, faz uma pós, até mesmo aqui no CIE, para você entrar num cargo de operador de telemarketing, você tem que estar cursando uma faculdade.
Antigamente, há anos atrás, você entrava como operador de telemarketing com ensino médio. E agora não, as empresas elas estão exigindo. Por quê? Porque a concorrência é muito grande. O desemprego, né, por conta da pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos. Às vezes, eu recebo currículos, quando eu vou em faculdades, de pessoas desempregadas que estão na sua segunda graduação, porque engenheiros que não conseguem uma oportunidade no mercado de trabalho e estão se adaptando para poder ingressar novamente. Então, assim, o conhecimento nunca é demais. Procurem sempre se especializar, nunca parem, aprendizado nunca é demais, né? Porque o conhecimento é a única coisa que a gente nunca perde, né? Você perde o emprego, mas o conhecimento continua. A gente tem que se adaptar, né? A esse novo ciclo que nós estamos vivendo, né? Que é a era online, onde nós realizamos reuniões online com pessoas de todo o Brasil, né? Onde você faz uma entrevista com uma pessoa do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então, isso cada vez vai ser mais frequente. Então, você tem que estar preparado para ingressar no mercado de trabalho, né? Além dos testes, também, uma outra informação, desculpa, porque vão surgindo e eu vou falando. Sim. Os vídeos, né? Por entrevista, é interessante depois que vocês visualizem. Nós temos uma entrevista da CNN, é um apresentador, se eu não me engano, do Canadá, dos Estados Unidos. Ele está entrevistando um analista de uma empresa, gosto da própria CNN. E aí ele está na sala de terno e gravata, na mesa do escritório, e a porta atrás dele. E aparece, né, na televisão, daqui a pouco a porta escancara e entra a babá correndo atrás da criança, um bebê no andador chorando, gritando. Então, se ele não tivesse preparado, se aquilo fosse uma entrevista de emprego, ele já tinha perdido a vaga. Então, assim, tudo, a gente, hoje em dia, a gente tem que se preparar, porque tudo é online. Todo o processo, hoje em dia, é online. Então, cada vez mais, vocês têm que se preparar para ingressar no mercado de trabalho, né? E busquem esses cursos que eu havia falado para vocês, né? Quando for realizar as inscrições pelos sites, né, de vagas, preencham o máximo de informações, porque isso conta pontos, até mesmo no LinkedIn. No LinkedIn, quanto mais informações você colocar, mais chances você tem do seu currículo ser visto por recrutadores, né? Porque até tem um percentual. Por exemplo, eu no meu cadastro do LinkedIn, eu sou sempre ativa no LinkedIn, até mesmo para manter a minha empregabilidade na minha empresa. Eu sempre publico alguma coisa voltada para a área de RH, para a área de mercado de trabalho. Então, assim, isso é muito solicitado. Até mesmo vocês, estudantes, qualquer coisa que vocês fizerem, seminário, fórum, pesquisas científicas, é interessante vocês divulgarem, vocês inserirem no currículo de vocês, porque isso, as empresas acabam, isso conta ponto para a São empresa. diferenciais, né? São Sim, diferenciais bem importantes, na verdade, que chamam a atenção, sim, né, desse candidato. sim, até mesmo para quem não tem experiência, né? Porque você concorre, às vezes, para lei, para estágio, não. Mas para uma vaga de efetivo, você concorre com pessoas que já têm experiência. E aí você tem que brigar de igual para igual. Então, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais atividade você vier a desenvolver, mais chances você tem de ser escolhido. Então, assim, eu acho que no básico é isso, né? Os estudantes eles têm que se preparar cada vez mais. As empresas contratam home office. Antes isso era muito difícil, hoje em dia não, isso acontece muito. Façam o cadastro no portal do CIE para quem não tem. Estejam sempre atualizando, acessem todos os dias. Eu creio que em Joinville né, no Sul deve ter uma central de relacionamento onde os estudantes podem entrar em contato para verificar as oportunidades, porque como são muitos estudantes concorrendo, automaticamente nós temos uma central, que eu estou perto da central de relacionamento, são 60 pessoas recebendo e ligando. Então, entra entra quem estiver ligando, quem buscar oportunidade. Quem ficar esperando não é chamado. Por quê? Porque uma outra pessoa já ligou. E as vagas são abertas agora, e daqui a meia hora a vaga fechou. Você tem mais alguma dúvida, Adriana? Fala para mim, porque assim, eu vou falando e acabo
Nossa, eu estou maravilhada com esse encontro, né, são muitas, dúvidas que a gente, no próprio diálogo vai surgindo, mas você já conseguiu Sim. esclarecer muita coisa, muita dúvida dos nossos acadêmicos, que são dúvidas frequentes, né. Sim, Por mim, a gente ficaria conversando aqui mais uma hora, que pena que a gente tem, né, o tempo de sim, encerrar, né, infelizmente, sim. mas eu Mas torço para os nossos próximos encontros, outras partilhas, para você estar dividindo a sua experiência. Primeiro, eu gostaria de te agradecer, né, pelo tempo e disposição de estar aqui conosco. E eu acho que o que ficou, assim, desse nosso bate-papo, desse nosso encontro, é quanto é importante o profissional estar atualizado e estar, sempre, disposto a estar adaptado ao mercado, porque o mercado ele está sempre em em transição, está evolução, sempre em sim, modificação. sempre, sempre, cada vez mais, por conta da entrada da tecnologia, né? A concorrência ela é muito grande, então, assim, sai na frente quem tem mais conhecimento, quem está sempre se atualizando, quem sempre está buscando, quem pensa fora da caixinha. Esse Sim. é o grande diferencial, né? Você hoje em dia tem que pensar fora da caixinha, né? Tem que desenvolver os seus pontos fortes da sua personalidade para que você, além de agregar com todo o seu conhecimento técnico que você busca fora, né, na formação acadêmica, em cursos extracurriculares, mas que também você possa se desenvolver. Porque é até interessante falar sobre isso, porque, por conta da pandemia, muitas pessoas hoje em dia desenvolveram ansiedade, depressão. Eu acho que ninguém passou impune por essa pandemia, né? Então, muita coisa mudou. Então, a gente está tendo que aprender novamente, né, a viver, a ingressar no mercado de trabalho, conforme até havia falado com você, eu passei por isso. Uhum. Trabalhei durante muitos anos em uma área aqui dentro do CIE. Quando eu fui promovida como consultora, eu fiz um processo seletivo e eu acho que eu passei só porque, acho que por conta do meu trabalho na empresa, porque na hora do processo seletivo eu fiquei perdida. Porque você acaba se acomodando, né, na empresa. Quando você vai para o processo seletivo, você fala coisas que você vivencia no dia a dia. E não é isso que a empresa quer. A empresa quer o que você vai agregar nessa nova função. O que você fez lá atrás, ok, parabéns. E agora? O que eu espero de você? Então, é isso que as empresas buscam, o que elas podem esperar desses novos profissionais. O que eu acho que dá para então deixar dessa reunião, desse bate-papo, além de, né, toda essa contribuição, é que sempre há possibilidade de novos ciclos e Sim, possibilidade de atualizações, de você estar investindo em si como estagiário, como profissional, sim, para ir sim, para o sim, mercado de trabalho. sim. Bom, o nosso tempo ele está chegando ao fim, né? Então, eu me despeço de você, agradeço a todos os Obrigada, nossos Adriana. ouvintes, os nossos participantes, nossos alunos, nossos acadêmicos, né? Do Polo de todo o Brasil, o pessoal do CCAA também, o meu muito obrigada, né? Eu agradeço a vocês também pelo convite. Fico lisonjeada, né, em vocês confiarem no trabalho do CIE, porque nós estamos aqui justamente para isso, para disseminar as informações, para ajudar a inserir os jovens no mercado de trabalho. Essa é a nossa função, né, cada vez mais colocar os estudantes no mercado de trabalho através do CIE. E eu estou à disposição sempre. Infelizmente, hoje, assim, foi uma coisa mais rápida, mas assim que vocês tiverem e quiserem, me chamem, que nós realizamos mais diretamente com os estudantes, porque aí fica aquela coisa mais dinâmica, um pergunta, o outro fala. Então, eu estou sempre à disposição. Desejo boa sorte a todos os estudantes